A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, a paz do Senhor Yeshua, que é Jesus. Hoje, eu, presbítero Lenildo de Souza, venho os alertar para que vocês não continuem pecando contra o Eterno. Para que vocês não fiquem pecando contra o Eterno e não fiquem contra Israel. Muitos se julgam profeta, e pelas escrituras sagradas, todo profeta é israelense, todo profeta vem de Israel. Existia um homem, que é Balaão, que ele era um profeta e não era israelense, não era hebreu. Sendo que esse homem não podia profetizar contra Israel, só poderia abençoar Israel. Nesse caso, esse homem não era profeta. Ele tinha o dom da profecia. Para vocês verem, entre ser profeta e entre ter o dom. Moisés, por exemplo, ele falava contra e ao favor de Israel. Aquele que errasse, a profecia em cima. Micaías, o rei pecava, ele profetizava contra o rei. Por exemplo, o Eterno mandou matar a todos. O rei Acabe poupou o rei. O profeta Micaías disse: eu mandei matar a todos, eu mandei matar esse homem, você o poupou. Então, ficou a vida do rei Acabe pela vida do rei da Síria, porque ele poupou, não era para poupar. Então, quer dizer, a profecia do profeta cumpriu, que tinha que matar a todos. Eu, presbítero Lenildo de Souza, o Senhor Deus de Israel, o Eterno, Adonai, o Eterno, que é o Deus de Israel, ele me feriu no coração. Eu sou ferido do Eterno. O Senhor dos Exércitos, ele me feriu no coração para que eu cresça que sou eu o último profeta da Bíblia, o homem do Apocalipse, da casa de Jessé, da tribo de Judá, da geração de Israel. Se o Senhor não me ferisse no coração, eu não iria crer que sou eu o Machia, o ungido do Eterno. Escrito no livro Profeta Lenildo de Souza e no livro Interpretação do Apocalipse, Profeta Lenildo de Souza. Como disse o Eterno: passará os céus e a terra, suas palavras não passará, sem se cumprir. Escrito no livro Profeta Lenildo de Souza. E como eu disse, passará os céus e a terra, como o Eterno disse, não é eu que disse. O Eterno disse: passará os céus e a terra, suas palavras não passará sem se cumprir. Então, irmãos, o fim dos tempos não é agora. Enquanto o povo pecar e continuar contra minhas palavras, não obedecer minhas palavras, que é a palavra do Eterno, acontecerá o mesmo que aconteceu, que disse o profeta Elias. Quando o rei Acabe pecou contra o Eterno, casando com Jezabel, que servia outros deuses, que servia a Baal-zebu, o que aconteceu? Veio a maldição sobre Israel, e o profeta Elias disse: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, não haverá chuva nem orvalho por esses tempos, senão segundo a minha palavra. É o que está acontecendo não só no Brasil, em todo o mundo. E enquanto o povo não obedecer, não respeitar a palavra do Eterno, escrito no livro Profeta Lenildo de Souza e no livro Interpretação do Apocalipse, Profeta Lenildo de Souza, o mundo continuará com grandes problemas. Por quê? Porque estão blasfemando contra a palavra do Eterno, chamando o Eterno de um servo. E o Eterno não é um servo. O Eterno é Deus. É o Senhor dos Exércitos. O próprio Eterno, ele diz, como eu já expliquei para vocês, no livro do Apocalipse, capítulo 2, capítulo 2, versículo 26 e versículo 27, que está escrito:
no versículo 26, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerás, serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu pai. No versículo 28, e dar-lhe-ei, olha só, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Yeshua, ele não está falando da igreja toda. Se fosse da igreja toda, ele diria, e aos que vencerem e guardarem até o fim as minhas obras, eu lhes darei poderes sobre as nações. Poderes sobre qual nação? Se ele estivesse falando de todos, não daria poder sobre as nações, porque essas nações que o Eterno está falando é a igreja. É a igreja, porque os que serem condenados, que serem lançados no fogo do inferno, não é mais nação, para o Eterno está morto. Quer dizer, vai ser lançado no lago do fogo, do inferno, e sofrerá eternamente. Então, quer dizer, não pertence à igreja. O Eterno está falando de um servo que dá poder sobre as nações, quer dizer, a igreja, o povo que pertence às igrejas. É o grande príncipe, que disse o profeta Daniel, que se levantará Miguel, o grande príncipe. E no versículo 28, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. No versículo 29, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o povo não quer ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Aí tá aí, irmãos, sempre alguns irmãos fala alguma profecia. Eu creio que não é só comigo que o Eterno fala. Mesmo sem ser profeta, o Espírito de Deus revela. O Espírito Santo do Senhor dos Exércitos revela. Revela, mas não que seja profeta. Para vocês entenderem melhor. Todo profeta que falar profecias contra a minha palavra não é profeta de Deus. Pode profetizar o que quiser, mas se tiver contra a palavra do presbítero Lanildo de Souza, é falso profeta do Apocalipse. E mesmo quando eu morrer, passar aí 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, quando surgir muitos profetas e profetizar palavras fora do livro Profeta Lanildo de Souza e do livro Interpretação do Apocalipse Profeta Lanildo de Souza, os tais serão falsos profetas do Apocalipse. Entenderam agora por que eu sou o último profeta? Eu sou o último profeta da Bíblia, eu, presbítero Lanildo de Souza. Depois de Yeshua, passou 2000 anos e eu nasci. Nasci em 1967, da casa de Jessé, da tribo de Judá, da geração de Israel, para escrever o livro Profeta Lanildo de Souza e o livro Interpretação do Apocalipse, Profeta Lanildo de Souza. E aquele que profetizar, todos os profetas que aparecerem, isso aí é para orientar vocês, profetizar dentro do meu livro, que eu escrevi, dos meus 2 livros, são profeta de Deus. E ao mesmo tempo não são, porque já estava escrito no livro o que profetizaram. Se surgir profeta, Deus está abençoando o Brasil, não são profetas, porque isso aí já está escrito no livro. Não são e ao mesmo tempo são, porque é o Espírito de Deus que está falando com eles. Mas já está falando que eu já escrevi há muito tempo. É por isso que eu estou dizendo para vocês, existe o dom da profecia e existe o profeta. Por exemplo, eu escrevi dos 3000 anos de paz na terra. E escrevi também, o Senhor Jeová disse, vou lançar no inferno quem tentar contra a minha palavra. Escreva no livro. Vou destruir quem tocar no livro para o destruir. Escreva no livro. Escrito no livro Profeta Lanildo de Souza. Então vocês prestem atenção. Tem irmãos que estão falando que o Brasil vai gemer. Quer dizer, isso aí já estava escrito no livro Profeta Lanildo de Souza. Então, quer dizer, não são profetas. É o dom da profecia profetizando o que já estava escrito no livro Profeta Lanildo de Souza. Aí não são profetas de Deus. São vasos de oleiro
São vasos do oleiro profetizando o que está escrito no livro sagrado, que é o livro que eu escrevi. Aí eu estou mandando essa mensagem aí para vocês tomar cuidado para falsos profetas do Apocalipse não enganarem vocês. E para vocês pararem de chamar o Eterno de um servo. A paz seja.